Pai do Senhor, povo de Deus, estamos aqui para mais uma vez meditar na santa, gloriosa, poderosa e maravilhosa Palavra de Deus. É um motivo de muita alegria ter a sua companhia nos assistindo para mais esse momento de estudo da Palavra de Deus. Hoje iremos meditar exclusivamente em Êxodo capítulo 26, juntamente com o Salmo 76, com muita alegria e felicidade nos nossos corações. Você que estava aguardando ansiosamente por esse momento, esperou, contou as horas, contou os minutos, contou os segundos para nos assistir. Bem, chegou a sua vez de se alegrar, de comemorar, de dar salto da alegria, porque está no ar mais um estudo da Palavra de Deus. Amém? Eu aqui, irmão Alex, com você, e aqui juntamente comigo, irmão Anerci. Estamos juntos aqui com você para mais esse estudo bíblico. Amém? Glória a Deus! Vamos meditar então? Aleluia! Êxodo capítulo 26. Vamos começar com uma pequena, mas poderosa oração. Maravilhoso Deus, eterno, glorioso Pai. Obrigado por esse momento da Tua Palavra. Nós Te glorificamos, Te exaltamos, Te bendizemos. Oramos agradecidos. No nome poderoso e eterno de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Êxodo 26 está no ar. Glória a Deus. Vamos lá então. Deus falou para Moisés: Moisés, faça o tabernáculo com 10 cortinas. 10. Moisés, 10 cortinas. O tecido deverá ser de linho fino, trançado com fios de tecido azul, vermelho púrpura e vermelho carmesim. E mande artistas gravarem nelas desenhos de querubins. Aqui temos desenho de árvores, uma torre, um castelo, um palácio. E na cortina do Senhor teria que haver desenhos de querubins. Cada cortina deverá medir 12 metros e 60 centímetros de comprimento e 1,80 metro de largura. Cada um dos lados do tabernáculo será formado por 5 cortinas, ligadas umas às outras. Faça laços de tecido azul ao longo da borda da cortina externa do primeiro conjunto. Você fará o mesmo com a borda da cortina externa do segundo conjunto. Faça 50 laços numa cortina e 50 laços na cortina que está na extremidade do outro conjunto, de modo que os laços estejam contrapostos uns aos outros. Depois faça 50 prendedores de ouro, e com eles junte os 2 conjuntos de cortinas. Assim o tabernáculo, o lugar da morada de Deus, se tornará um conjunto único. A cobertura do tabernáculo será feita com 11 cortinas de pelos de cabra. Cada cortina deverá ter o mesmo tamanho, medindo 13,5 metros de comprimento e 1,80 metro de largura. Prenda de um lado 5 cortinas umas nas outras, formando um conjunto, e outras 6, formando outro conjunto, ficando a 6ª cortina dobrada na frente da tenda. Faça 50 laços ao longo da borda do primeiro conjunto de cortinas e mais 50 laços ao longo da borda do outro conjunto de cortinas. Em seguida, faça 50 prendedores de bronze e coloque-os nos laços. Unindo assim os 2 conjuntos, e a cobertura do tabernáculo se tornará um todo. A sobra no comprimento das cortinas internas ficará pendurada na parte de trás do tabernáculo. As 10 cortinas internas serão 45 centímetros mais compridas de cada lado. Essas sobras deverão ser penduradas nos 2 lados, e assim o tabernáculo ficará coberto. Faça mais uma cobertura de peles de carneiro, tingidas de vermelho, e outra cobertura em cima desta, feita de peles finas. As armações verticais do tabernáculo deverão ser de madeira de acácia. Cada armação deverá medir 4,5 metros de comprimento por 70 centímetros de altura. Cada armação terá 2 encaixes paralelos para juntar uma a outra.
20 dessas armações formarão o lado sul do tabernáculo. Para cada armação haverá 2 bases de prata, uma debaixo de cada encaixe. Faça a mesma coisa para o lado norte do tabernáculo. Faça 20 armações e 40 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Nos fundos do tabernáculo, lado oeste, você fará 6 armações. E mais 2 armações para os cantos da parte de trás do tabernáculo. As armações dos cantos serão duplas. Em cada canto, as armações duplas ficarão ligadas em cima pela primeira argola. Portanto, haverá 8 armações e 16 bases de prata na parte de trás do tabernáculo. 2 bases debaixo de cada armação. Faça também travessões de madeira, de acácia. 5 para as armações de um lado do tabernáculo, 5 para as armações do outro lado e 5 para o lado oeste, na parte de trás do tabernáculo. O travessão central se estenderá a meia altura, ligando todas as armações de uma extremidade à outra. As armações devem ser revestidas de ouro. As argolas por onde vão passar as travessas serão de ouro, e as próprias travessas serão revestidas de ouro. Arme o tabernáculo de acordo com o modelo que mostrei a você nesse monte. Faça também um véu de linho fino traçado de fios de lã azul, vermelho e púrpura, e vermelho carmesim, e mande artistas bordarem nele desenhos de querubins. Pendure o véu em 4 colunas de madeira de acácia revestidas de ouro, que terão prendedores de ouro e serão fixadas em 4 bases de prata. Pendure o véu nos prendedores. Atrás do véu, coloque a arca da aliança. O véu servirá para separar o lugar santo do lugar santíssimo. Coloque a tampa sobre a arca da aliança no lugar santíssimo. Coloque a mesa do lado de fora do véu, do lado norte do tabernáculo. Assim. E o candelabro em frente à mesa no lado sul. Para a entrada do tabernáculo, faça uma cortina de linho fino, trançado em fios de lã azul, vermelho e púrpura, e vermelho carmesim, e confie o trabalho a um bordador. Para sustentar essa cortina, faça a coluna de madeira de acácia revestida de ouro, com prendedores de ouro. As 5 bases, uma para cada poste, deve ser de bronze. Então, na realidade, esse é a mobília, os utensílios, as confecções para fazer o tabernáculo. Porque antes de existir igreja, existia o templo. Sinagogas na época de Jesus, que eram pequenos pontos de pregação da palavra de Deus. Existiam as sinagogas. Anteriormente das sinagogas existiam os templos. Antes de existir um templo, existia um tabernáculo. Que foi isso aqui que Deus estava falando, dando os detalhes. Naquele monte, do alto monte, quando Moisés estava lá, passou 40 dias com um Senhor no monte, sem comer nem beber. Deus mostrou para ele toda a estrutura do tabernáculo, do lugar santo, dos santos dos santos, e lá a Arca da Aliança. Ele contemplou e viu tudo como deveria ser feito. Moisés, tudo como tu visualizasse aqui no céu, tu vai fazer lá na terra. E essa aqui era as partições, os utensílios, os tecidos, a mobília para se construir o tabernáculo. Era onde Deus ia se manifestar e falar com o povo de Israel. E aqui ele especificou que deveria ficar uma cortina entre o Santo dos Santos e o Santo Lugar. O Santo do Lugar é onde ficava o candelabro para iluminar aquele recinto. Ficava também a mesa dos pães da preposição, aonde era o qual 12 pães que se colocava ali no recipiente para consagrar e apresentar a Deus. Ficavam os talheres, as bacias das purificações cerimoniais, ficava o incenso, né? E do lado e no Santo dos Santos ficava somente, atrás de um véu, atrás de uma cortina, ficava a Arca da Aliança, que Deus mandou aqui construir esse recinto para colocá-la, depositar lá. A Arca da Aliança, que nós meditamos ali lá no 26, 25, que é numa caixa, né? Uma caixa de madeira de acácia, revestida com ouro puro, a qual tinha 4 argolas, 2 varas que eram para ficar fixas, um lado direito e outro lado esquerdo, e aí em cima dessa arca ficava uma tampa, que era mesmo chamado o propiciatório, né?
Era uma tampa, também revestida de ouro, com 2 querubins, um virado um para o outro, com as asas tapando toda a estrutura da arca. E ali onde a glória de Deus se manifestava, Deus falava com o sumo sacerdote e com Moisés. E também, dentro dessa arca havia o quê? O que havia dentro da arca? Só lembra de alguma coisa? Uma cesta, uma bandeja com alguns maná que Deus pediu para colocar ali para mostrar como testemunha do poder de Deus, como ele proveu o seu povo lá no deserto. Também havia as 2 tábuas da lei, os 10 mandamentos que Deus deu para Moisés no monte. E posteriormente também foi colocada uma vara de Arão que floresceu, a qual o povo duvidou da credibilidade de Arão, que, porque Arão é o tal, porque não nós? E cada líder da sua tribo foi revogar, indagar sobre a autoridade de Arão. E eles colocaram suas varas na presença de Deus, foram para casa e depois no outro dia vieram ver de quem verdadeiramente foi chamado para ser representante de Deus. E cada um colocou a sua vara ali, cada líder da sua tribo, e a vara que floresceu foi de quem? Foi de Arão, né? Então, dentro dessa Arca da Aliança havia essas lembranças, né, do poder, da manifestação do poder de Deus. Amém? Amém. Hoje, onde é que está essa arca? Nós não sabemos. Há uma arca no céu, não é? Agora, essa arca terrena, nós não sabemos aonde está. Tá? Glória a Deus. Diz ter encontrado, diz que ela está escondida, mas acredita-se que ela foi destruída pelos babilônios, quando eles invadiram Israel no ano 586 a.C. Glória a Deus, pessoal. Esse foi o Êxodo capítulo 26. Agora nós vamos meditar no Salmo 76. A minha Bíblia, glória a Deus, sempre para em Salmo. Mas hoje não parou no capítulo certo não, parou no 91. Vamos agora para o Salmo 76. Glória a Deus. Vamos lá. Deus é conhecido em Judá. O seu nome é grande e respeitado em Israel. Sua casa está em Salém. O seu templo está no Monte Sião. Ali ele destruiu as flechas reluzentes, os escudos e as espadas, as armas de guerra do inimigo. Como o Senhor é glorioso, é mais majestoso que os altos montes. Os homens valorosos foram derrotados. Dorme o sono da morte, e nem os soldados mais valentes puderam evitar a derrota. Quando o Senhor deu a ordem, ó Deus de Jacó, carros de guerra, cavalos e cavaleiros ficaram paralisados, fora de ação. Somente o Senhor é tremendo, não é sem razão que todos têm medo da sua ira. Lá dos céus, decretou o juízo, e a terra treme, os povos ficam quietos de medo. Quando o Senhor se levantou para cumprir a sentença e salvar todos os oprimidos da terra, e quando o homem cheio de ira se revolta contra o Senhor, a sua vitória ainda é maior e a sua glória aumentará. E com os restos da batalha o Senhor se vestirá. Cumpram todas as promessas que fizeram ao Senhor, seu Deus. Não deixe de cumpri-las. Que todas as nações vizinhas tragam ofertas e gratidão para Deus, aquele que é digno de temor e honra. Ele acaba com o orgulhoso dos príncipes, e todos os reis da terra têm medo dele por causa dos seus grandes feitos, porque ele é Deus Todo-Poderoso e agindo eu, diz o Senhor, quem impedirá? Então maior é aquele que está comigo do que aquele que está no mundo. Maior é Deus que está conosco. Amém? Quem poderá nos separar do amor de Deus? Será a morte, a espada, a fome, anjos, principados, demônios, potestades. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então, glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Obrigado por participar nesse momento, nesse estudo, nessa leitura, nesse devocional glorioso, maravilhoso, aqui na presença de Deus. Fica com Deus, Deus abençoe e a paz do Senhor a todos vocês. Amém.